Santo do dia 3 de agosto, segundo o livro Na Luz Perpétua, Vida dos Santos, volume 2, do Padre João Batista Limã, no calendário tridentino de São Pio V, 1959. Invenção do corpo do proto-mártir Santo Estevão. Os Atos dos Apóstolos relatam o martírio de Santo Estevão, o grande diácono da igreja jerusalemita, que, tendo provado com argumentos inconcursos a divindade e messiandade de Jesus Cristo, foi apedrejado pelos judeus. Homens virtuosos se encarregaram de sepultar os restos mortais do grande primeiro mártir. Entre eles se achava Gamaliel, antes mestre de São Paulo e depois seu discípulo. Homem de grande prestígio, conseguiu que o corpo do Santo Estevão mais tarde fosse transportado para um sítio de sua propriedade, 20 milhas distante de Jerusalém. Sobreveio uma época de cruéis perseguições, devido às quais o túmulo de Santo Estevão caiu por longo tempo em esquecimento. Quis Deus que as relíquias do Santo Mártir fossem arrancadas ao silêncio do túmulo e restituídas à veneração dos fiéis. Em Copá Gamala, lugar onde se achavam as relíquias de Santo Estevão, morava no século V um santo sacerdote da igreja de Jerusalém chamado Luciano. A este apareceu em sonho São Gamaliel e indicou-lhe o lugar onde estavam enterrados os corpos de Santo Estevão, de São Nicodemos, o dele próprio e o de seu filho Abidas. Deu-lhe ordem para mostrar esses lugares a João, bispo de Jerusalém, para que este providenciasse para a exumação dos corpos e os entregasse à veneração dos fiéis. Luciano, despertando do sono, nada disse ao bispo, receando que a visão fosse talvez uma artimanha do demônio. Pediu a Deus que lhe esclarecesse o espírito e lhe desse aviso mais claro, para remover todas as dúvidas a respeito das relíquias. Passou 8 dias em oração e jejum para alcançar essa graça. No 8º dia apareceu-lhe Gamaliel outra vez e fez-lhe as mesmas comunicações. Luciano, porém, ainda não obedeceu à segunda ordem, continuando entretanto as orações e jejuns. Pela 3ª vez Gamaliel lhe apareceu, dando-lhe cada vez ordem determinante de pôr-se em comunicação com o bispo, para que as santas relíquias fossem colocadas nos altares, porque grandes seriam as graças que Deus queria dar aos fiéis por intercessão daqueles santos. Luciano relatou ao bispo as repetidas visões que tivera e a ordem de que Gamaliel recebera. Na noite seguinte apareceu Gamaliel também ao monge Migécio e determinou-lhe o lugar onde repousavam os corpos dos santos. Estes, de fato, foram encontrados exatamente no lugar que Gamaliel havia indicado. Numa daquelas sepulturas foi encontrada uma pedra que trazia gravado o nome de Sheliel, que em hebraico significa Estevão. Mal se abrira o sarcófago que encerrava o corpo de Santo Estevão, foi por todo sentido um tremor de terra e um perfume delicioso encheu o ambiente. 36 doentes que se tinham acercado recuperaram imediatamente a saúde. Em procissão soleníssima foram as preciosas relíquias transportadas para Jerusalém. Ao mesmo tempo caiu abundante chuva que trouxe grande alívio à terra, castigada que se achava por uma prolongada seca. O fato extraordinário da invenção das relíquias de Santo Estevão tornou-se conhecido em toda a cristandade e causou alegria geral entre os fiéis e grande perturbação e confusão entre os hereges. Muitas igrejas pediram ao bispo de Jerusalém pequenas partículas das relíquias do proto-mártir, e por toda a parte foram observados estupendos milagres. Santo Agostinho, que vivia naquele tempo, enumera os seguintes fatos. Uma cega recuperou a vista no momento em que aos olhos se lhe puseram em contato com flores que tinham sido encontradas junto das relíquias de Santo Estevão. Um bispo de nome Lucilo, pelas relíquias de Santo Estevão, ficou curado numa fístula maligna. O sacerdote Eucário voltou à vida quando lhe cobriram o cadáver com o manto com que apareceram cobertas as relíquias do Santo Estevão. 2 homens entrevados pelo reumatismo ficaram curados. Um menino que tinha morrido esmagado pelas rodas de uma carruagem não só ressuscitou, mas também ficou com o estado dos membros perfeito. Ressuscitou para a vida uma monja, quando nela encostaram um vestido que tinha tocado nas relíquias de Santo Estevão.
Muitos outros milagres ainda conta Santo Agostinho e acrescenta: se eu quisesse enumerar só as curas maravilhosas que se fizeram por este glorioso mártir Santo Estevão, aqui em Calama e em Hipona, só com isto encheria volumosos livros e nem assim poderia registrá-las todas. Reflexões. O grande número de milagres que se observaram na descoberta das relíquias de Santo Estevão são de fato prova bastante de que a veneração das relíquias de santos e a inovação destes, como é uso da Igreja, agrada a Deus e nos é útil. Se assim não fosse, milagre nenhum se daria, e inexplicável ficaria o fato de que Deus tão visivelmente atender e proteger aqueles que o louvam na pessoa dos santos. Não nos deixemos, pois, desorientar por aqueles que reprovam o culto das relíquias e condenam a veneração dos santos. Nunca a Igreja ensinou ou praticou a adoração das relíquias dos santos. Quem pretender o contrário patenteia grande ignorância ou má fé. Consola-nos a nós católicos o fato de que a nossa Igreja ter ensinado sempre a mesma doutrina sobre o culto dos santos, das imagens e das relíquias. As objeções dos hereges também têm sido sempre as mesmas. Do seu ponto de vista, tem razão, porque heresia nenhuma produziu até hoje um santo sequer, nem tampouco o túmulo de um herege foi glorificado por um milagre, ao passo que os milagres feitos nos túmulos dos nossos santos contam-se aos milhares. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Constantinopla, a morte do santo Hermelo. Em Nápoles, a memória de santo Aspreno, primeiro bispo daquela cidade, discípulo de São Pedro, de quem recebeu o batismo e a sagração episcopal. É invocado contra a dor de cabeça. Em Filipe, na Macedônia, Santa Lídia, que negociava com tecidos de púrpura. Do paganismo passara para o judaísmo e foi convertida por São Paulo, de cujas mãos recebeu o batismo em Filipe. É padroeira dos tintureiros. Em Boreia, na Síria, há Santas Maranas e Cira, ambas extraordinárias nas penitências que praticavam. Salve Maria!